Fala aí, pessoal, beleza com vocês? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Por favor, deem um feedback. Tô olhando agora aqui pro chat, consegui organizar melhor meu chat aqui na minha tela. Ok? Então, por favor, me deem um feedback se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem aí. Maravilha? Tá constando aqui que eu tô ao vivo aqui no YouTube, então aparentemente tá tudo em ordem aqui, só aguardando um feedback aí de vocês. Aê! O Fábio tá aí, Eric, Dione, Carlos, Bruno, Antônio. Maravilha então, galera. Como sempre, eu normalmente espero aí uns 5 a 10 minutinhos para esperar toda a galera entrar. E daí a gente começa. Maravilha? Ó o Luiz aí. Maravilha, galera. Não esqueçam, por favor, cliquem aí no joinha, por favor, cliquem aí no joinha e compartilha aí essa live, por favor, para que a gente consiga alcançar a maioria, mais pessoas aí, tá? Então, por favor, compartilha aí e não esqueça de clicar no joinha, porque quando coloca no joinha, a live ganha um pouco mais de relevância, ainda mais em assuntos tão técnicos, né, que o YouTube, obviamente, ele acaba não mandando ver. Maravilha? Então a gente tem gente pra caramba aí, tem o Gilson, o Vinícius, o Fernando, o Riarison, o Diego, o Dione. Maravilha, galera. Maravilha. Como estão vocês hoje à tarde? Tá tudo bem? Vamos ver, tem uma galerinha entrando ainda. A gente acabou de disparar um e-mail também aí, convidando uma galera. Eu tô compartilhando aqui no Facebook, também aqui com algumas comunidades que eu faço parte. Aí, clicado no joinha. Isso aí, galera. Não esquece. Deixa eu também mandar aqui na minha comunidade, nas nossas comunidades, não é minha não. Do Telegram, tá? Então, cadê aqui? Online. Aqui. E a turma de microserviços tá aqui também. Maravilha! Compartilhado. Fala aí, Luiz, beleza? Vinícius, por favor, falem aí da onde que vocês são, ok? Somente pra gente ter uma ideia. E eu também vou perguntar aí para vocês depois quem aí já utilizou os serviços da DigitalOcean, né? Normalmente os desenvolvedores adoram DigitalOcean porque eles têm valores aí extremamente competitivos, né? De Chapecó, Cerquilho. Aí, Guarulhos. Maravilha, galera. Maravilha. Vamos esperar aí. Agora são 3 e 4 aí no Brasil, né? Então vamos falar que a gente começa aí ao vivo às 3h10 falando já de conteúdo. Beleza? Tem gente de Sete Lagoas, Boa Vista, Macapá, Terra da Sogra. Ah, Cascavel. Gostei. Maravilha aí, galera. E aí, vocês trabalham com quais tipos de tecnologia? Tubarão. Ah, o Fábio tá falando aí que ele trabalha com a DigitalOcean desde 2015. Eu lembro quando ela chegou, servidores por $5 com SSD, né? Eu lembro quando ela veio com essa proposta, então fez uma grande diferença aí pro pessoal. Aê, Cássius, grande. E vocês programam em quais linguagens? Quais são as tecnologias aí que vocês mais usam? Compartilha aí com a gente. Pessoal, se vocês estiverem me olhando assim, vendo para baixo, tá? É porque eu tô olhando o chat, ele tá bem na parte de baixo da minha tela. A minha tela é bem grande, então vai ser comum eu estar olhando aqui para baixo na hora de eu fazer as explicações, ok? Então não estranhem. Aí, ó, o Carlos aí trabalha com o Netcore.
Cara, eu tô estudando Netcore, apaixonado. Tá fantástico, na realidade, né? Vinícius aí com PHP e Node, o Bruno com Laravel, JavaScript, Docker, Node, MySQL. Eita, lá. E eu esqueci minha garrafa de água e eu vou ficar com a boca seca. Mas ok, tá valendo. Somente para você que está chegando agora, não esquece aí de clicar no joinha para nossa live ela ter mais alcance, ok? Então todo mundo clicando no joinha e aproveita para ativar o sininho aí, dá uma olhada no sininho para ver se ele realmente está habilitado, porque daí ele faz as push notifications quando a gente iniciar outras lives, etc, tá? Então, não esqueçam aí, cliquem no bendito do sininho. Tô parecendo youtuber, né? Clica no sininho, assina no canal e etc. Mas de fato faz uma super diferença, realmente. A tecnologia que eu mais uso é muito o Google e vídeos sobre programação para descobrir o rumo da minha vida. Nossa, esse camarada aí é profundo, hein? O Rafael com Magento, PHP JavaScript, o Carlos Eduardo com Laravel e Lumen. O Revenda Ilimitada, Revenda Ilimitada, fala aí seu nome, meu rapaz. PHP e Python, o Gilson com PHP, Laravel, Delphi. Gilson, eu não sabia que você era do Delphi também, rapaz. A gente tá batendo aí, eu acho que 91 pessoas acessando. Eu acho que daqui a pouquinho já tá de boas pra gente começar. Então não esqueçam aí de compartilhar aí. Compartilha no Facebook, Twitter. Vai ser de bom grado aí pra gente, beleza? Programador de Stack Overflow. Cara, quem não for programador de Stack Overflow aqui, atire a primeira pedra, tá? O Pereira Cunha, .NET, Angular, Node.js, Vue.js, SQL, NoSQL. Pereira, você já tá trabalhando com Netcore? Ah, beleza, Webpages. O Armando, PHP, Zend e agora estudando Laravel. Cara, Zend tá no meu coração, cara. Agora vocês estão sabendo, né, que o Zend Framework ele foi renomeado para projeto Lâminas, tá? Com algumas mudanças de estratégia, da forma como a Zend estava vindo suportando o PHP, o core team ali do Zend Framework resolveu se desligar necessariamente da Zend e renomeando o projeto como Lâminas, e agora as empresas, outras empresas privadas estão ajudando aí a suportar o projeto. Pô, Revenda Limitada, fala o seu nome aí, rapaz. Cara, muito obrigado mesmo. Eu fico mega feliz, até ligeiramente emocionado quando a gente tem depoimentos desse tipo. A gente trabalha duro e quando a gente vê que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas, cara, é tipo, não tem preço, sabe? É muito engraçado, inclusive, galera. Provavelmente vocês também passam por isso. Mas quando a gente tá num. Quando a gente tá trabalhando, por exemplo, a gente tem um banco de dados de pessoas, de cadastro, e a gente vê um monte de cadastro lá, a gente acaba às vezes trabalhando com IDs, né? Como se cada pessoa fosse só um número ali, né? Mas tem hora que a gente esquece de humanizar o processo, e daí quando você vê que cada pessoa tem uma história e às vezes você consegue fazer diferença, cara, é um sentimento realmente mega gratificante. Eu comecei no Delphi, depois fui pro PHP para economizar a licença da empresa. PHP, Django, Elixir e Phoenix. Top! Inclusive, Giovanni, só para você saber, esses tempos atrás que eu fiz uma visita em São Francisco, eu visitei uma empresa que chama Brex, que são dois brasileiros que eles que criaram, fundaram a Pagar.me, o Henrique e o Pedro, e eles fundaram, inclusive hoje a Brex recebeu mais um investimento de 100 milhões de dólares e a empresa foi avaliada em 2,6 bilhões de dólares. E o que acontece?
eles resolveram lá na empresa usar o Elixir como linguagem padrão, tá? Uma empresa que vai praticamente fazer processamentos de cartão de crédito, tá? Então, muito legal também ver que tem umas iniciativas diferentes aí. Valeu, Johnny! O Raimundo aí falando que tá com PHP, Python, Postgres, tá indo para DevOps, com GitLab, CD mais Ansible, Terraform, Kubernetes e Rancher. Legal! Terraform. Galera, eu acho que já dá pra gente começar, né? Então, maravilha, galera. Vamos começar oficialmente a nossa live. Eu não quero que ela demore muito hoje, porque eu sei que a gente tá no meio do expediente, mas a gente já tem aí 113 pessoas online aí. Tô feliz. Maravilha, então, galera. Seguinte, hoje a gente vai falar especificamente de como que a gente pega uma imagem, um container, tá? E a gente faz para essa imagem a gente conseguir jogar isso aí na DigitalOcean, ok? Então, praticamente é isso que a gente vai fazer. Basicamente, o que a gente vai trabalhar com dois camaradas, tá? Um é o Docker e o outro camarada é o Kubernetes, tá? Eu queria deixar claro para vocês hoje aqui que essa live não é uma live para eu ensinar Docker, não é uma live para eu ensinar Kubernetes. Tem outras lives que eu já fiz que eu mostro um pouco mais. Teve uma live que a gente fez sobre Docker. Tô pensando em fazer outra para aprofundar mais em alguns assuntos, tá? Por outro lado, eu vou tentar fazer alguns pontos aqui, vamos dizer assim, bem devagar, para conseguir mostrar para vocês desde o processo de criação do script, criação do container, ok? Geração da imagem. A gente vai fazer o push da imagem no registro, a gente vai criar um cluster de Kubernetes, ok? A gente vai gerar os arquivos declarativos do Kubernetes para fazer o deploy dessa imagem no Kubernetes e poder acessar via web, beleza? Apesar de parecer muito complicado de todas essas etapas que eu acabei de falar, na realidade isso aí não vai dar muito trabalho, na minha opinião, tá? Vai ser bacana e é bom que eu acho que mais alguma coisinha aí para vocês aprenderem no dia a dia, beleza? Então vamos lá, meu povo, vamos lá, vamos começar. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Por favor, digam-me se vocês estão conseguindo ver bem aí minha tela, tá? Se vocês verem aqui, eu vou trabalhar absolutamente do zero aqui com vocês, tá, meu povo? Então eu vou trabalhar aí do zero para a gente começar a trabalhar. Um ponto super importante aqui é que somente para dizer que a gente vai ter alguma configuraçãozinha adicional, tá? A gente vai trabalhar com o SWO, tá? O SWO é uma extensão do PHP que consegue tornar o PHP, vamos dizer assim, mais ou menos como um esquema de Node.js, com loop infinito, com uma velocidade extremamente grande. Depois vê aí no canal do YouTube meu, eu fiz um comparativo do PHP com Apache padrão, com o SWO, vocês vão ver a diferença do benchmark que tem aí, beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu não tenho o SWO instalado na minha máquina e eu não pretendo instalá-lo, tá? E para isso, o que eu preciso fazer? Eu vou trabalhar com Docker e o Docker ele vai me ajudar nesse processo. Legal? Então essa que é a nossa ideia aí pra gente conseguir brincar aí com o SWO. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos por onde que a gente vai começar. Eu vou me organizar aqui, primeiramente, criando um arquivo chamado aqui index.php. E esse meu index.php, praticamente ele vai ter o meu arquivo do SWO. Legal? Onde a gente vai fazer simplesmente criar um esquema de request, onde a gente recebe e retorna um valor. Basicamente é isso que a gente vai fazer nesse arquivo. Fora isso, como a gente vai trabalhar com o Docker especificamente, a gente vai precisar criar aí um camarada que é o nosso Dockerfile. O Dockerfile ele vai ser responsável por baixar uma imagem do PHP e também instalar o SWO ali pra gente e habilitar essa imagem aí também. Beleza?
Então, é isso aí que a gente vai fazer também. E depois a gente vai aí começar a criar os arquivos do Kubernetes, mas eu não quero chegar aí nesse momento ainda. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos ver por onde que a gente vai começar. Primeiramente, o que eu vou fazer, eu vou pegar um exemplo básico do Suol, que normalmente o pessoal faz. A gente cria um HTTP. A gente fala um new Suol HTTP server. Vou pedir para ele poder se conectar em qualquer máquina aí, vamos dizer. Vou mandar ele cair na porta 80 mesmo. A porta vem depois, né? Porta 80. Depois que esse camarada aí, ele vem na porta 80 aqui pra gente, a gente vai dar um HTTP on start. E aí a gente vai fazer uma função onde a gente recebe server. E dentro do server aqui, a gente vai simplesmente dar um echo rodando na porta 80. Maravilha? Então aqui eu acabei de simplesmente criar a parte do server aí pra gente, tá? E agora o que eu vou fazer? Opa, apertei o shift 2 vezes. Eu também vou colocar aqui, ó, HTTP. Eu vou colocar aqui pra mim on. E aqui quando a gente pega o request. Então quando on request eu vou pegar uma function. Nessa função eu tenho o request e o famoso response. Legal? E aí novamente a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o response. Vou adicionar um header nesse camarada. E vou falar content type. Eu vou colocar aqui text/html. E depois vou dar um response end. E aqui eu vou falar olá, mundo. Aqui pra gente. E depois, obviamente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um start aqui pra gente. Legal? Pessoal, basicamente, o que eu tô fazendo aqui, tá? É copiando o Node.js. Legal? É isso que eu tô fazendo. Praticamente o Suol é uma extensão. Ele consegue ir pau a pau aí com diversos outras plataformas, então deixa o PHP extremamente rápido. Mas assim, esses comandos eles não vão funcionar se você tiver um PHP, vamos dizer assim, normal. O Suol ele só vai funcionar se você tiver uma extensão desse camarada rodando. Legal? E é nesse momento que a gente vai trabalhar com o Docker. A gente vai utilizar o Docker para criar uma imagem, certo? Para subir um container. E nesse container a gente vai ter essa extensão rodando. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. No Dockerfile eu vou... Deixa eu pegar aqui. Docker Hub. Repositories. Aqui. Eu vou buscar aqui PHP. Vou pegar a imagem oficial aqui do PHP. 7.3. Eu não preciso de PHP FPM, nada disso. 7.3. CLI. Ok. Maravilha. Então vamos lá. Eu vou dar aqui um from. Eu estou criando um arquivo aqui do Docker, tá, pessoal? Então vou dar um PHP 7.3 CLI. Simples assim. Agora, o que acontece, pessoal? Só para eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho esses meus arquivos. E se eu rodar aqui, por exemplo, um Docker build-t Wesley Williams /Suol, tá? E vou dar um ponto. O que ele vai fazer na realidade aqui para mim? Ele vai gerar uma imagem na minha máquina do PHP 7.3 rodando aqui para mim. E depois, se algum momento eu quiser, eu consigo dar um push nessa imagem. Mas essa imagem, nesse momento, ela só ficou uma cópia do 7.3, porque eu não fiz mais nada em relação a ela. Legal? Então, essa que é a ideia aí principal nesse momento.
Uma vez que eu tenho essa minha imagem rodando, tá? Somente para eu mostrar aqui para vocês, o que a gente pode fazer? Eu posso rodar um container a partir dessa imagem. Então vamos lá, eu vou dar um docker run -d, -name, eu vou colocar img, suou teste, o nome. Acho que tá bom, né? -suou teste. E aqui eu vou colocar o nome da minha imagem, que é o Wesley Williams /suou, aqui para mim. Suou aqui para mim. Docker PS, e olha o que vai acontecer nesse momento. Tá rodando aqui a minha imagem. Mas esse aqui era um outro suou que eu estava criando, na realidade, ele não vai rodar. Deixa eu apagar minhas imagens Docker que eu tenho aqui. Eu vou dar um Docker RM. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um Docker PS -a, -q, -f aqui. Ele vai matar todas as minhas imagens que estão rodando. Então vamos voltar lá pro Docker Run, galera. Vocês vão olhar aqui e vai parecer que a minha imagem não está rodando. E ela não está no final das contas porque ela saiu porque ela não tem um entry point que mantém o processo rodando. Mas, somente para vocês se ligarem nesse momento, a gente está trabalhando com containers, para quem nunca viu o Docker aí na vida, tá? Então o que o Docker faz? Ele cria containers onde os nossos arquivos ficam rodando ali para eles o tempo todo, simulando um sistema operacional, tá? O container, ele engana o sistema operacional porque ele isola, tá? Ele pega um processo do nosso sistema operacional, ele utiliza namespaces nos processos para fingir que o container é um sistema operacional. Então, para ele tá funcionando ali de boas. E a imagem fala o que vai estar instalado nesse camarada, que é, no caso, o PHP, tá? Por outro lado, quando eu dou esse comando docker run aqui, o que eu estou falando? Para ele deixar esse processo em background, eu estou dando um name aqui no meu container e estou falando em qual imagem, tá, que eu vou utilizar para rodar esse meu container. E essa imagem aqui foi a que eu criei agora há pouco, onde eu dei um docker build, tá? Eu dei um docker build aqui, ó, tá? Ou seja, o docker build, ele fala, eu vou criar uma imagem, o nome da imagem vai ser esse nome aqui, que é o -t de -tag, e o ponto é para dizer que o meu Dockerfile está nesse mesmo diretório. Legal? Então essa que é a ideia principal. Agora, a gente tem que ir para a segunda etapa para garantir que a nossa imagem ela vai funcionar legal, porque desse jeito ela não está segurando o processo. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou instalar o suou aqui na minha máquina. Na minha máquina não, no Dockerfile para rodar no meu container. Então, olha só, eu vou dar um run aqui. Todo mundo sabe que do mundo PHP que o Pickle é o software que a gente utiliza para instalar extensões no PHP. Então, eu vou dar um Pickle install suou. E aqui ele vai instalar perfeitamente aqui para mim. Porém, eu tenho que ativar a extensão no PHP nesse caso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, vou dar um breakpoint ali, eu vou pular de linha, e vou falar o seguinte, instalo o suou, e ao mesmo tempo, já vem de brinde para mim aqui, um Docker PHP extension enable suou. Legal? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou rodando isso aí e instalando, tá? Ativando a extensão do suou no PHP. Legal? Vamos ver o que está rolando agora. Eu vou rodar um build nesse camarada e vamos ver se está tudo certo. Perfeito, ó. Ele conseguiu rodar aqui para mim. Então, tudo em ordem. Praticamente a gente já está com o suou instalado. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um copy, tá? Desse meu index.php que eu criei para o /var/ww do meu container. Ou seja, todas as vezes que eu criar meu container, ele vai pegar esse meu arquivo index.php e vai jogar lá no meu container. Beleza? E depois disso, eu posso simplesmente colocar aqui um entry point, que é qual o comando inicial que quando o container executar, ele vai fazer. E nesse caso, o comando vai ser php. Aqui a gente tem que colocar cada espaço como se fosse
dentro de aspas, tá? Então vou dar um php /var /www /index.php, tá? E eu vou dar um start, que é assim que o Soul vai funcionar. Então, feito isso, em tese, esse camarada é para rodar quando a gente gerar essa imagem aí pra gente. Então, vamos ver o que, que a gente faz. Então, eu vou dar um build novamente aqui pra gente. Ele vai gerar a imagem. Legal? E agora, eu vou dar aquele docker run novamente aqui pra gente. Então, docker run -d Wesley Williams Soul. Vamos ver o que, que vai rolar. Não sei se ele não vai dar erro, porque a gente já tem uma imagem com esse nome. É uma imagem não, um container com esse nome. Vamos lá. É isso aí. Tá dando um conflito porque já existe um container com esse nome. Eu vou remover os meus containers aqui e vou subir novamente. Vamos ver. Beleza. Container for criado. Vamos ver se está rodando aqui o processo. E agora aqui vocês podem ver que o processo está rodando aqui aparentemente de boas. Agora eu vou no meu browser e vou colocar aqui localhost. Vamos ver se ele vai rolar. Não sei se a minha porta 80 ela também está liberada. Talvez eu vou tentar em outra porta. Vamos tentar entrar no container para ver essa parada. Aí se eu não fiz alguma besteira. Ah, deixa eu tentar também com 0.0.0.0. Não vai rolar. Então vamos ver aqui o seguinte. Ah, é claro. Eu não expus a porta aqui no Docker, né? Então vamos lá. Não vai funcionar mesmo, galera. Docker run, -name, aqui eu vou colocar -p. E eu vou falar o seguinte. Eu quero que toda vez eu acesse a minha porta 80, redirecione para a porta 80 do container, aonde está rodando a minha aplicação, tá? Então, provavelmente é isso que está acontecendo aqui. Vamos ver um Docker PS para ver se está rodando. Agora sim, tá as portas sendo apontadas. Vamos ver se vai rolar. Aí rolou. Então aqui a gente tem aqui o nosso Olá Mundo, tá? Então a nossa primeira etapa nesse momento, ela foi concluída, tá? O que que eu fiz no final das contas? Se você não tá acostumado com o Docker e viu digitar uns comandos muito loucos aqui, tá? O que acontece é o seguinte, Docker PS, ele lista os containers que estão rodando, tá? Então o que que acontece? Eu tô rodando um container que ele se chama Soul Test, a partir da imagem Wesley Williams Soul, que foi aquela imagem que eu dei um build aqui pra gente. E toda vez que esse container sobe, eu tô mandando o Soul executar esse comando. php var www index.php start. Legal? Redirecionando aqui pra porta. Tudo isso está no meu computador. Galera, quem tá boiando aí nesse momento? Conta aí pra mim. Legal? Me dá um toque aí somente para quem tá boiando, porque agora eu vou avançar para uma próxima etapa. Legal? E é importante que você esteja pelo menos entendendo o conceito do que a gente acabou fazendo aqui. Beleza? Então, por favor, quem estiver totalmente boiando, tenta explicar mais ou menos o que você não entendeu. Beleza? O Pablo tá boiando, Pablo? Maravilha então, galera. Eu vou mandar ver aqui, tá? Seguinte. O Henrique tá... O Soul, você foi ver aqui. O Soul é praticamente uma extensão do PHP que consegue fazer o PHP trabalhar de forma síncrona e etc, tá? Soul é uma extensão do PHP, tá? Se você entrar aqui no Soul, é um projeto que você consegue trabalhar com PHP de forma síncrona. Por que que eu escolhi ele para dar um exemplo? Simplesmente para eu ter que instalar alguma coisinha na minha imagem aqui, para não deixar uma imagem bem sem vergonha, vamos dizer assim, tá? Então, essa que é a ideia principal.
Então, isso aqui a gente instalou o Suol aqui como uma extensão do PHP, habilitamos, copiamos o index que a gente criou para a pasta www e executamos o servidor, o próprio Suol, ele cria seu próprio servidor web. Beleza? Então, essa que é a ideia principal. Ok? Então, vamos mandar ver, galera. Agora que a gente já tem essa imagem ela está no meu computador. Eu preciso aqui, ó, eu vou fazer um login no Docker, provavelmente já estou logado, então vou dar um Docker login. E agora eu vou dar um Docker push Wesley Williams /suol. E eu estou fazendo o push da imagem, ou seja, eu estou subindo essa imagem aqui lá no meu Docker Hub. Bacana? O mais interessante aqui é o seguinte, uma vez que eu tenho essa imagem lá em cima, o mais interessante de tudo é o seguinte, olha só, a minha imagem, deixa eu vir aqui nos meus repositórios agora aqui, eu tenho aqui, ó, o Wesley Suol. O mais bacana, galera, quem tiver o Docker aí nesse momento, olha o que eu vou recomendar que vocês façam. Deixa eu matar minhas imagens aqui primeiro. Eu vou recomendar que vocês rodem o seguinte comando. Esse cara aqui. Qualquer pessoa que tiver o Docker na máquina aí, rodar esse comando, você vai ter o resultado do Olá Mundo do Suol que eu acabei de fazer aqui para vocês, tá? Somente de vocês rodarem esse comando, tá? Então, qualquer pessoa que tiver aí, tá? Faz esse teste. Fechou? Então, se vocês olharem aqui, eu já tenho o Suol, né? Essa imagem que eu acabei de criar aqui no meu Docker Hub. Bacana? Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte agora, meu povo. Eu vou fazer o seguinte. Agora que eu tenho o Suol instalado, o Suol instalado não, a imagem do Docker fechadinha, bonitinha para mim, redonda, funcionando, eu vou para DigitalOcean, tá? E aqui na DigitalOcean, eu vou utilizar um camarada que chama-se Kubernetes, tá? Esse Kubernetes, o que esse camarada faz aqui? Eu vou criar um Kubernetes Cluster aqui. O que esse camarada faz? Ele é praticamente um orquestrador de containers, tá? O que acontece? O Kubernetes, ele pega esses containers que a gente tem, tá? E instala dentro dele, e ele fica gerenciando esses containers pra gente. Se esses containers eles caem, ele sobe automaticamente. Você escolhe quantas réplicas desses containers você quer subir, tá? E tudo isso no Kubernetes acontece através de uma unidade do Kubernetes que a gente chama de pods. Então vamos imaginar que pods é um container grandão e a gente pega a imagem do nosso container e sobe o nosso container dentro desse pod. E aí o Kubernetes deixa o nosso container rodando e disponível aí pra gente. Legal? Então, essa aqui é a ideia principal do Kubernetes aí no nosso caso, beleza? Como que a gente vai trabalhar com o Kubernetes? Somente para vocês entenderem, o Kubernetes ele trabalha no formato de cluster. Então, toda vez que você criar um cluster, ele vai criar algumas máquinas e vai colocar aí no Kubernetes Master, tá? Então, você vai ter várias máquinas que o Kubernetes vai gerenciar. Essas máquinas juntas a gente chama de pool de máquinas, legal? Então, a nossa ideia agora aqui é o seguinte, eu vou criar um cluster aqui de Kubernetes, aqui na DigitalOcean, tá? Então, eu criei uma conta zerada aqui, tá? E eu vou criar um cluster. Aqui, no cluster, a gente vai ter as versões do Kubernetes, eu vou deixar essa última, e eu vou escolher qual a região, né? Que a gente tem da DigitalOcean que a gente pode criar. Eu vou colocar aqui Nova York, por exemplo. E aqui eu vou escolher a capacidade do meu cluster, tá? Então, nesse meu caso aqui, eu tô falando, olha, eu posso escolher vários nodes com diversas tipos de nodes. Então, eu posso pegar nodes com 2 GB de memória, 4, 8, 16, a quantidade de vCPUs, tá? Mas, além disso, eu falo quantos nodes, quantas instâncias, tá? Esse camarada vai ter, legal? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 nodes.
Então, simplesmente, eu vou pagar $20 por mês para um cluster de Kubernetes rodar. E nesse meu caso, eu vou ter 2 vezes 2 GB de memória, que nesse caso são 4 GB disponíveis, e 2 vCPUs aqui pra gente, para poder computacional, tá? E depois, se você quiser adicionar mais máquinas, a gente pode criar mais pools de máquinas, de clusters que vão entrar aí dentro do nosso cluster. Legal? Então, é super importante aí pra gente conseguir trabalhar, tá? Galera, agora que a gente tá trabalhando dessa forma, que a gente vai conseguir rodar aqui, eu vou criar esse cluster aqui do Kubernetes pra gente. Eu vou colocar o nome do meu cluster, eu vou chamar ele de Digital Ocean K8. K8 é praticamente a abreviação, tá, de Kubernetes. Você pega o K, coloca 8 caracteres e um S no final. Você tem o Kubernetes praticamente. E agora eu vou dar um criar cluster aqui para mim. Uma dica aqui que eu vou dar para vocês, tá, que é o seguinte: demora um pouco para esses clusters eles serem provisionados, tá? Então você tem que aguardar aqui pra gente. Quando você vai começar, ele tem um tipo de um tutorial aqui para você começar com o Kubernetes. A primeira coisa que você que vai começar a brincar com o Kubernetes precisa é instalar o client do Kubernetes, tá? O client do Kubernetes chama kubectl, tá? Então aqui ele tem um endereço, aqui é onde você pode fazer a instalação do client. Eu vou até colar aqui no chat para vocês, tá? Então, enquanto que o cluster ele está sendo criado aqui pra gente, vai demorar um pouquinho ainda, o que eu vou fazer? Eu vou começar a adiantar e criar os meus arquivos do Kubernetes para eu fazer o deploy dessa aplicação. Legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu PHP Storm, eu vou criar uma pastinha aqui chamada K8, que é no caso aqui o Kubernetes. Então aqui eu vou guardar os meus arquivos do Kubernetes aqui no meu caso. Eu vou criar 2 arquivinhos aqui pra gente. Poderia ser um só, mas eu vou trabalhar com 2, que é o seguinte. Um arquivo eu vou chamar de deployment, tá? Esse arquivo de deployment vai ser o responsável de pegar aquela imagem que a gente colocou lá no Docker Hub, tá? E criar um pod, fazer o container subir. Então a gente faz o deploy daquela imagem ali no Kubernetes, legal? E pra gente fazer isso aí, a gente precisa escrever um arquivo aqui no Kubernetes que a gente consegue trabalhar. Então eu vou colocar aqui, ó, API version, que é a versão da API do Kubernetes. Eu vou colocar extensions /v beta 1, que normalmente aqui eu tô trabalhando. Aqui eu vou colocar kind. Aqui é uma das partes mais importantes, tá, pessoal? Quando você coloca kind aqui, você fala qual é o tipo de arquivo declarativo que você está trabalhando nesse momento. E nesse caso eu vou falar que eu estou trabalhando com um deployment. Legal? E agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar aqui, eu vou colocar assim, metadata. E eu vou falar que esse meu arquivo, que esse meu deployment, ele vai se chamar app. E aqui eu vou passar as especificações desse meu camarada. Inicialmente, eu vou querer apenas uma réplica, tá? Ou seja, um pod de Kubernetes para eu rodar essa minha aplicação. Eu também, nesse caso, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o porquê que eu estou usando isso aqui, daí vai ficar mais claro. Eu vou colocar aqui um camarada que chama selector, tá? Esse selector, eu vou colocar aqui match labels, tá? E eu vou chamar app. O que eu tô querendo dizer com isso? No momento que eu for subir o serviço, para eu conseguir acessar, eu vou ter que filtrar e falar o seguinte, olha, você vai subir todos os deployments, tá? Que tem um campo chamado app com o valor de app. Simplesmente aqui, tá? Eu poderia chamar essa chave de qualquer outra coisa, na realidade, tá? Então eu poderia chamar de web server igual app ou qualquer coisa desse tipo. Então até agora eu falei, eu tenho o deployment, eu tenho o metadata aqui de chamar app, a especificação eu quero uma réplica e o seletor é de chama app que eu vou colocar. Agora, o que acontece? É um dos momentos, vamos dizer assim, mais importantes dentro das minhas especificações, que é onde eu vou setar o template
do que eu vou subir, tá? Então, nesse template, eu vou chamar também, eu vou falar que o nome desse meu template, ele tem uma label, caso eu queira procurar em algum momento, e o nome dessa label é app aqui também. Então, a label app se chama app. Simplesmente eu coloquei assim para ficar mais fácil. E agora eu tenho a especificação, tá? Praticamente do meu container, da imagem que eu vou subir. Então eu vou do meu container, do meu template, quer dizer. Então aqui eu vou falar containers. Eu vou falar quais são os containers que eu quero subir. O que acontece, pessoal? Você pode colocar vários containers dentro de um pod Kubernetes, ok? Mas o que acontece? Aqui metadata, tá errado. O que acontece? Quando eu posso colocar mais de um container dentro de um pod, mas eu recomendo que você sempre mantenha um pod por container, porque por diversas formas de administrativo, por quantidade de recursos que cada um vai utilizar, você não sabe qual que pode estar dando problema naquele pod naquele momento, tá? Então eu recomendo um container por pod. E agora aqui a gente vai setar praticamente qual que é a imagem que a gente vai utilizar, tá? Então eu vou chamar aqui o nome do meu container, eu vou chamar ele de PHP Suou, tá? Esse vai ser o nome do meu container. E eu vou falar que esse meu container, ele tem uma imagem. E aqui que tá na realidade, o segredo de tudo. Eu vou falar qual que é a imagem que eu estou utilizando. E aqui eu vou colocar o caminho do Docker I/O, onde fica o registro de imagens do Docker que eu subi. E aqui eu vou colocar o Wesley Williams -suou. Aqui, é o Wesley Williams /suou, né, que eu criei. Wesley Williams /suou. É isso aí. Aqui para mim. Então, isso aí vai fazer eu baixar a minha imagem. E aqui também, nesse momento, eu vou também colocar qual a porta que essa imagem ela vai ficar disponível aqui para mim. Então, eu vou falar container port, eu vou falar que a minha porta é 80. Ok? Pessoal, se vocês olharem bem, é um arquivo de 20 linhas, tá? Ele é muito simples. Obviamente, conforme tem mais recursos que vão se misturando um com os outros, ele vai ficando mais complexo, mas praticamente você sempre copia e cola arquivos desse tipo. Você não fica digitando do zero, porque inclusive você tem uma chance muito grande de digitar coisa errada e etc. Vamos ver se eu não comi nenhuma bola aqui, inclusive, na hora de criar esse arquivo, tá? Vamos ver se o nosso cluster está pronto aqui, tá? Aparentemente está. Então eu vou estar aqui, eu vou fazer isso aqui depois, tal. E ele agora vai falar para eu baixar. Deixa eu ver se os meus nodes estão rodando. Estão todos de pé. Ó, tem os meus nodes aqui, subiram, então tá tudo rodando. O que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Eu vou baixar um arquivo de configuração. E esse arquivo de configuração, o que ele faz na realidade? Ele tem um certificado que faz o meu cliente do Kubernetes conseguir falar com o meu cluster. Basicamente, essa aqui é a ideia. Legal? O João escreveu aqui, um pod é igual a um host? Não, o pod é a unidade mínima do Kubernetes. Eu posso ter diversos pods aí dentro do meu cluster que tem diversos hosts lá dentro, tá? Essa que é a ideia aí pra gente. Agora, o que acontece? Eu vou baixar esse arquivo, então, na minha desktop. E aqui na minha desktop, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar aqui a minha pasta de configuração do Kubernetes, que se chama .cube, que fica no meu usuário. E eu vou mover ali da minha desktop, que eu criei aqui DigitalOcean, aqui para mim essa minha imagem. E agora, o que eu vou fazer, inclusive, também? Eu vou configurar o meu Kubernetes, tá? Para ele sempre buscar esse arquivo de configuração para eu trabalhar com o meu cliente. Legal? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar aqui um export, que eu acho que eu até tenho pronto.
e vou passar qual que é o caminho do meu cluster que eu vou ter que utilizar. Certo? E o caminho que eu vou colocar é praticamente o caminho do meu arquivo aqui. E esse arquivo tem o meu certificado que deixa o meu cliente falar com o meu Kubernetes. Somente para você ver, ó, eu vou dar um cat aqui para mostrar o conteúdo desse arquivo, tá? Então, ó, esse conteúdo aqui, ó, se você olhar, que ele está trazendo, é praticamente o certificado que a DigitalOcean, né, que o Kubernetes da DigitalOcean gera, para fazer com que o meu client, né, o meu kubectl, consiga conversar com o servidor lá em cima. É como se fosse uma chave SSH nesse momento aqui, tá? Então, eu tenho a minha chave aqui. E vamos ver se esse camarada funciona. Então, eu vou dar um primeiro comando aqui, kubectl, get nodes. E ele trouxe agora aqui para mim os meus nodes. Então, significa que eu consegui estabelecer a minha conexão com o meu Kubernetes. Legal? Então, esse aí que é o pronto, tudo certinho aqui pra gente. Legal? Ou seja, o meu Kubernetes, né, o meu client está conseguindo falar com o meu server ali pra gente. Legal? Agora, a nossa segunda etapa que a gente vai ter que fazer, na realidade, é tentar fazer o deploy daquele meu arquivo. Deixa eu olhar aqui. Live. Opa. Live Docker. Aqui. Onde eu tô com o meu arquivo. A minha ideia agora é entrar nesse meu arquivo aqui, K8, onde a gente criou aquele arquivo YAML, e a gente usar esse arquivo, passar esse arquivo pro Kubernetes criar ali o pod pra gente. Legal? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um kubectl apply -f é de file, e qual é o meu arquivo. Então ele vai pegar esse conteúdo do meu arquivo, do meu deployment, e vai fazer o deploy desse camarada aí pra gente, se eu não escrevi nada errado. Vamos ver então. Teve um erro, então não funcionou aqui pra gente. Kind not set. Então, com certeza eu fiz alguma besteira. Eu coloquei kind com letra maiúscula, provavelmente. Vamos rodar de novo. Tô tendo vários erros aqui, galera. Template, metadata, label. Vamos lá, provavelmente tem coisa errada aqui no meu arquivo. Por isso que eu não gosto, inclusive, de digitar esses tipos de arquivos, porque a gente sempre tem problema. Então vamos lá. App extensions v1 beta 1. Ele está falando que aqui type deployment, metadata app, spec replicas 1, selector aqui pra gente, match labels, app. Aí eu tenho meu template com metadata. Dentro da metadata eu tenho labels. Dentro da minha label eu tenho app. Aí eu tenho spec, que está na mesma linha do meu metadata. Eu tenho aqui meu containers, que está aqui, ó. Eu tenho meu containers. Eu tenho spec containers aqui para mim. E provavelmente aqui está fora de ordem. Aqui. Eu acho que é isso. Vamos ver se vai rolar. Ele não tem unknown field in label. Vamos lá que eu adoro ficar... é labels aqui pra gente. Vamos ver. Pronto. Ele falou que ele configurou agora o nosso deployment. Como que eu vou saber se vai funcionar? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Docker, não. Um kubectl, tá? Get pods e ver se aquele nosso pod subiu. Tá? Então, camarada, só para você saber, a gente tem um pod. O que que significa? Significa que a gente tem uma caixinha aqui dentro e aquele nosso container, aquela nossa imagem que a gente subiu lá pro Docker Hub, tá rodando aqui pra gente com a porta 80 totalmente livrinha pra gente trabalhar. Legal? Mas agora você deve estar pensando, ok, o meu pod tá rodando, mas como que eu faço, tá? Na realidade, para conseguir ver essa minha aplicação rodando.
Então vamos lá, pessoal, somente para vocês entenderem a ideia. O pod, ele deixa o container rodando. Porém, para você acessar esse container, você precisa de uma outra entidade no... como se diz? No Kubernetes, que é chamado de service, tá? Esse service, você fala o que você quer disponibilizar como serviço para os pods poderem se conversar. Então, nesse meu caso aqui, olha só que interessante. Eu vou chegar aqui embaixo, não vou criar outro arquivo, tá? Eu vou colocar tudo no mesmo arquivo mesmo. Nesse meu caso aqui, eu vou criar um service, tá? Eu vou criar um outro arquivo, vai, pessoal. Só para não ficar muito misturado. Eu vou criar aqui, vou criar um arquivo chamado service.yaml, tá? O que que acontece? Eu vou colocar aqui API version, vou colocar aqui V1 mesmo, e aqui eu vou colocar kind. E aqui eu vou falar que na realidade esse camarada é um service, tá? Então perceba, aqui é service e o outro aqui que a gente criou era um deployment, tá? Esse é o grande ponto aqui da jogada. E aqui eu vou colocar a mesma coisa, eu vou colocar metadata, que eu vou colocar qual que é o nome do meu service agora. E eu vou chamar de app service, aqui para mim. E aqui eu vou colocar a especificação do meu service, que eu vou falar type é igual a load balancer. Então o que que eu quero que aconteça? Na hora que a gente criar esse serviço, eu quero que o Kubernetes peça para DigitalOcean, nesse caso, criar um load balancer para eu conseguir, com um IP externo, acessar aquele meu container. E eu vou falar que esse load balancer vai ter a porta, tá? 80 disponível para mim. E aqui que eu vou falar, que eu falei daquele selector. Eu vou falar que é o seguinte. Todo mundo que tiver esse selector aqui, ó, app, vai cair nesse load balancer. Então, se você olhar aqui, a gente tem exatamente esse selector, app. Por isso que esse service vai pegar esse pod em específico aqui pra gente, tá? Então, esse é o famoso service, é um arquivo de 10 linhas que simplesmente cria um load balancer pra gente, apontando, tá? Pros nossos deployments aqui pra gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um kubectl apply-f service. E ele criou o serviço aqui para mim. E eu vou dar aqui um kubectl get services. E eu tenho agora aqui, que estranho, criou tão rápido, eu acho que esse camarada eu estava acessando em algum outro local. A gente tá com o IP externo aqui desse service aqui pra gente. Tem algo estranho, meu povo. Vamos lá, para ver se vai rolar. E aqui tá o Olamundo rodando. Foi rápido mesmo, pessoal. Então o que que acontece? A gente, nesse momento, tem o nosso cluster rodando, tá? A gente tem o Kubernetes trabalhando pra gente com aquela imagem. Se a gente fizer qualquer alteração naquela imagem, a gente sobe uma versão e tudo tá resolvido. Se vocês quiserem, vamos fazer isso agora para vocês conseguirem trabalhar, tá? Então, o que que acontece? Vamos lá. Eu vou pegar o meu index.php e eu vou escrever aqui, olá, Wesley, ao invés de olá, mundo, tá? E uma vez que eu fiz isso, eu vou dar um build nessa imagem do Docker novamente. Então, eu vou dar um build. E aqui eu vou falar que é a minha versão 2, tá? A minha tag V2 desse build dessa imagem. Eu tô na pasta errada. Então, prontinho, gerei o build. Agora eu vou dar o push na minha versão 2 aqui dessa minha imagem. Beleza? Tô subindo essa versão 2 aqui e já foi lá pro meu Docker Hub. Então, se você olhar aqui para o meu Docker Hub, a gente tem que ver que a gente vai ter uma versão 2. Como que eu faço para o meu Kubernetes acessar essa versão 2? Eu vou no meu deployment e coloco apenas aqui V2 e dou
kubectl apply -f deployment. Agora ele vai baixar aquela imagem V2 e vai deixar disponível aqui pra gente. Vamos ver. Olá, Wesley, já mudou aqui na hora pra gente. O mais interessante de tudo, pessoal, é que nesse caso aqui, Docker, eu tô com uma mania de escrever Docker, kubectl get pods, você vai ver aqui que eu tô com um pod rodando aqui disponível para mim, tá? Agora vamos imaginar que a carga estivesse ficando muito grande, muita gente acessando a minha máquina. O que eu posso fazer nesse meu caso? Eu posso chegar aqui e aumentar minhas réplicas. Eu vou colocar aqui 4 réplicas desse camarada aqui para mim. E aqui eu vou dar um apply -f deployment. E pronto, agora eu estou mandando ele subir mais réplicas. E olha só que interessante, ele está criando essas réplicas aqui para mim, tá? E agora eu só vou dar um get pods. Ó, já tem mais 3 réplicas rodando e essa réplica aqui ainda está criando. 4 réplicas estão rodando aqui para mim. Então toda vez que agora eu bater no load balancer, ele vai distribuir para mim em qual pod ele vai mandar, e esses pods têm os mesmos containers rodando, mas ele consegue distribuir a carga para mim agora automaticamente. Legal? Então fica extremamente fácil de a gente conseguir trabalhar. Beleza? O João perguntou, tem algum log? Tipo, recebi mudanças da imagem, baixando a imagem, trocando imagem, imagem trocada. Tudo que você tiver, você consegue auditar isso, tá? Inclusive, normalmente a gente utiliza o Elastic com o Logstash, que ele consegue trazer exatamente esse tipo de coisa. Mas você consegue dar um kubectl, logs, acho que log, o nome do pod, por exemplo. Ele vai trazer aqui para mim a inicialização. Acho que é logs. Ele não trouxe nenhum log, eu acho que é no deployment. Bom, o fato é que você consegue pegar log de tudo, tá? Isso aí você pode ficar tranquilo em relação a isso, porque você vai saber, inclusive, quando sobe, quando não sobe a máquina. Agora, para deixar a coisa um pouco mais visual, tá? O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar subir aqui, vamos ver se ele não vai dar problema, mas o dashboard do Kubernetes, tá? Existe um dashboard padrão que a gente consegue subir. Normalmente é chato pra caramba conseguir subir esse dashboard. É quando tá fora, né? Não tá num Minikube da vida. Mas eu vou colocar aqui, Kubernetes Dashboard. Aqui. O que esse camarada vai fazer aqui? Ele já vai dar um apply -f num arquivo que já tá lá fora, tá? É isso que ele vai fazer aqui. Ele vai dar um apply -f nessa URL que tem um YAML que ele vai chamar, tá? Então eu vou copiar esse camarada e vou colar aqui para ele criar meu dashboard. Perceba que ele rodou várias coisas aqui pra gente. E agora, o que acontece? Ele fala aqui pra gente. Se eu olhar aqui, ó, kubectl, get services, você vai ver que eu tenho aqui um serviço que é do próprio Kubernetes aqui pra gente. Mas, se eu quiser acessar o meu dashboard, eu não vou conseguir acessar direto esse cara, porque ele não tem um IP externo. Então, o Kubernetes, ele consegue trabalhar com proxy, tá? Ou seja, ele gera um proxy da minha máquina, tá? Pro cluster, e daí eu consigo acessar como se fosse localhost, mas acessando lá no cluster do Kubernetes. Legal? Então essa é a ideia. Se eu não me engano, você dá um kubectl proxy aqui pra gente, e ele tá falando aqui que ele tá servindo nessa URL. E aí, deixa eu olhar aqui, ele gera nesse endereço aqui, ó. E agora, o que ele vai pedir para mim? Ele vai pedir para mim um token de acesso. Se eu não me engano, esse arquivo de configuração dele sempre não funciona direito, eu não sei porquê. Deixa eu tentar fazer até uma cópia para minha desktop antes. cp.kube DigitalOcean desktop, para ficar mais fácil. Vou tentar pegar aqui.
Eu tenho que subir o proxy de novo aqui. Vamos ver se ele vai rodar. Nunca roda desse jeito. Eu vou ter que usar o token. E para trabalhar com token, eu tenho que criar um esquema de autenticação aqui, né? Vamos lá aqui, vamos lá. Eu tenho que criar um esquema de admin user. Isso aqui eu já tenho pronto, tá? Eu não vou digitar isso do zero, não. Eu vou criar um camarada que chama admin user. E eu também vou criar um camarada que ele chama... Como que ele chama? O cluster bind, que ele vai dar um bind no meu cluster. É isso aí. Então vamos rodar isso aqui para ver se vai rolar. kubectl apply -f admin user. Ele criou. E eu vou dar aqui um cluster bind aqui também, para ele criar as permissões de acesso agora aqui para mim. E baseado nisso, o que que vai acontecer? Eu tenho que conseguir gerar um token. Como que gera o bendito do token aqui? Alguém lembra como é que gera o token para o deployment do Kubernetes? Acho que ele deve ter um exemplo aqui. Aqui, service account, gera aqui. Aqui, para gerar um token, tá? Perceba, pessoal, que alguns tipos de coisa não tem jeito. Você copia e cola e a parada vai funcionar, tá? Porque é muito arquivo, porque tudo é declarativo, tá? Então, eu gerei um token aqui para mim, tá? E baseado nesse token agora, eu vou colocar um token e vou colar ele aqui. E prontinho, galera. Olha só que legal. Essa aqui é a minha interface do Kubernetes rodando aqui para mim, tá? Então, olha só, eu tenho os deployments, os pods rodando, as réplicas funcionando, eu tenho meus deployments, que é a minha app, eu tenho meus 4 pods funcionando aqui para mim, tudo certinho, sem nenhum problema, legal? Eu consigo ver também os meus services, tá? Então eu tenho um service Kubernetes, eu tenho o meu app service, esse meu app service tem um endpoint externo, que é o meu load balancer, que a DigitalOcean criou pra gente. Legal? Então, galera, é muito bacana a gente conseguir trabalhar com o Kubernetes, porque ele acaba gerenciando todos os esquemas de containers pra gente. Basta a gente subir o container num registro, o container estando prontinho, tá? A imagem do container estando prontinho, e você só sobe essas imagens no Kubernetes e a DigitalOcean tá gerenciando tudo ali pra gente. A gente não se preocupa com gerenciar cluster, com nada disso. Você tem os seus arquivos do Kubernetes, você sobe e acabou. O mais interessante de tudo, tá? É que se você tiver um Kubernetes, uma instância de Kubernetes, um kubectl rodando aí, se você pegar esse meu arquivo dessa forma, como tá, e colar, você vai subir exatamente dessa forma como a gente acabou trabalhando, tá? E é muito interessante, ó, vou cair aqui para 2 réplicas, esse camarada. Então eu vou cair aqui, kubectl, apply -f, e agora eu vou dar um deployment. Então ele vai, opa... connection refused porque eu tô utilizando o proxy aqui. Obviamente não vai rolar, tá? Mas o que que acontece? Vamos lá. Se o container morrer, o Gabriel tá perguntando, tem alguma coisa para criar outro? É automático, tá? Por isso que o Kubernetes é muito bacana, tá, João? No momento que um container morre, o Kubernetes ele vai matar aquele pod, já vai subir outro pod imediatamente, tá? Então, essa que é a grande beleza de tudo. Você não se preocupa com o container, tá? Você não tem que ficar se preocupando com o processo de container, nada disso. Simplesmente o Kubernetes, ele trabalha automaticamente com isso para você. Então, nesse tipo de coisa, a gente não precisa se preocupar. E o interessante aqui é, vamos dizer, nesse caso aqui, eu tenho 4 pods rodando. Imagina que está tendo acesso, acontece algum processo aqui no container desse pod que dá um estouro de memória, faz alguma besteira que esse container morre.
automaticamente o Kubernetes ele vai identificar que esse camarada morreu e vai criar um outro pod e remover esse aí que está com problema. Então ele fica gerenciando a saúde desses camaradas o tempo todo ali pra gente, tá? Então isso aí que é o mais bacana de tudo isso, tá? Existem algumas ferramentas que você consegue também gerenciar o Kubernetes de uma forma mais simples, tá? Uma ferramenta que é bem conhecida, eu particularmente não gosto de utilizar, a versão 2 tá bacana, eu não testei direito ainda, que chama o Rancher, tá? Esse camarada aqui. O Rancher, ele é um orquestrador de container também, tá? E é bem fácil começar, ele é gratuito, tá? E ele fala assim, como ele roda com container, é muito fácil você começar a trabalhar com Rancher. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar subir o Rancher aqui pra gente, só pra a gente brincar. Deixa eu ver se eu tô com algum container rodando. Docker ps-a. Não tenho nenhum container rodando. Ótimo, eu vou botar o Rancher para rodar aqui, ó. Docker run. E é interessante que o Rancher, ele tem um container pronto também. Então, não tem muito erro de você trabalhar com ele. Eu vou dar um comando e eu vou ter o Rancher instalado e rodando na minha máquina. Então, isso aí que é o mais interessante aqui pra gente, ó. O Rancher, ele administra os seus clusters de Kubernetes aí pra gente. Então, se eu dar um Docker PS agora aqui, eu tenho uma máquina rodando do Rancher aqui na minha porta 80. Vamos rodar aqui, ó, localhost. Advanced, eu quero continuar mesmo sem certificado SSL. E eu tenho o Rancher aqui pra mim, eu vou criar um password inicial. Vou continuar. Vai ser essa URL mesmo que ele vai trabalhar. E eu consigo adicionar os meus clusters aqui, ó. Eu dou aqui, adicionar cluster, eu coloco o nome do cluster, eu consigo trabalhar e a gente vai conseguindo configurar os nodes e trabalhar com todos os esquemas do cluster, tá? Ele tem até aqui, ó, nodes da DigitalOcean, tá? Ou eu posso importar algum cluster existente, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o meu arquivo de importar para ver se vai funcionar. Sample from existing nodes, na realidade. Vamos ver se ele vai deixar aqui. YAML, nananã. Eu tava querendo pegar naquele meu arquivo. É que o Rancher 2 mudou um pouco. Então por isso que eu tô meio perdido nele. Member roles, nome do meu camarada aqui. Eu queria já pegar aquele meu cluster que já estava rodando. Se eu colocar aqui em DigitalOcean, ele vai inclusive criar para mim já um cluster lá na DigitalOcean aqui para mim, inclusive, tá? Então isso é uma coisa que ele faz. Deixa eu criar aqui para vocês verem, ó. New cluster DO. Eu vou falar quantos nodes eu vou querer, tá? Vou colocar node X. Vou dar um create aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 5 nodes para cada camarada aqui. E vamos ver o que ele vai rolar. Vamos ver se ele cria aqui pra gente. Node template is required. Cadê o meu template do meu node? Aqui. Ah, pessoal, eu tenho que configurar meu token da DigitalOcean. Eu não vou criar não, tá? Mas, galera, o fato é que você tem ferramentas como essa aqui, como o Rancher, que você consegue administrar todo o seu cluster do Kubernetes, tá? Então, esse tipo de coisa é realmente bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui com esse camarada. Eu consigo trabalhar os comandos. Bom, ele vai provisionar isso aqui pra mim e vai tentar criar. O fato, galera, é que... tava ali, né? Edit as YAML. Galera, independente disso, pessoal,
O que eu quero dizer é que é muito simples você conseguir trabalhar com o Kubernetes e com o Docker juntos na DigitalOcean. Se você fosse fazer esse processo na Amazon AWS, você ia sofrer muito. Então você que está cogitando começar a trabalhar com containers em produção, tá? Essa é uma ótima opção de você começar na DigitalOcean, que é super barato, inclusive, você trabalhar. Então essa é uma solução bem legal para você que está começando a brincar, não quer gastar muito e você pode começar a trabalhar com containers, ao invés de você entrar numa máquina, dar um Docker Compose app-d, você bota um Kubernetes, é muito mais seguro você trabalhar dessa forma. Beleza? Pessoal, dúvidas? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ô Leonardo, sim, o Kubernetes ele verifica a saúde de todos os serviços a todo momento, tá? Wesley, não como subir pods dinamicamente de acordo com a quantidade de requisições? Sim, existe um recurso do Kubernetes que você consegue fazer sim, que ele vai subindo e removendo pods automaticamente. Um esquema de auto-scaling, é possível você fazer isso sim também com o Kubernetes. Legal? Fazendo a Google Cloud é mais fácil? Na realidade, não existe cloud, pelo menos na minha opinião, para trabalhar com Kubernetes tão boa quanto a Google Cloud. Porque a Google Cloud, ela é muito robusta, você tem muito mais opções, o painel de gerenciamento é muito melhor, você consegue ver os logs, ele tem integração com o próprio log dele, então é muito bom o serviço da Google, mas é mais caro que a DigitalOcean, tá? Se eu for trabalhar na prática ali com Kubernetes, num projeto mais bacana, sem dúvidas eu ia de Google, tá? Mas, se você quer ter o seu projeto e não quer gastar muito, entendeu? A DigitalOcean tá sendo um serviço fantástico aí com o Kubernetes, porque é bem fácil de você utilizar também, tá? O pod é uma unidade, é como se fosse um pequeno ambiente, sim, onde o container vai rodar dentro dele. João, olha nas minhas últimas lives, quando eu falo sobre Kubernetes, eu faço uma apresentação rápida, tá? Eu criei até uns slides mostrando como é que funciona o pod. Eu criei as caixinhas, criei um PowerPoint ali que você consegue olhar de uma forma, vamos dizer assim, mais lúdica, que fica mais fácil de você entender. Beleza? Ok? Galera, mais dúvidas aí? Vocês estão com dúvidas? Querem fazer mais alguma comparação antes de a gente terminar? Tá? A minha ideia hoje aqui era simplesmente apresentar um ambiente da DigitalOcean que você consegue utilizar com Docker e Kubernetes. Foi legal que a gente criou algo bem simples, mas deu para mostrar na prática que dá para você trabalhar de uma forma bem rápida e bem simples aí, de uma forma bem barata. Isso aí que é o mais bacana para todo mundo aí que estava pensando em conseguir trabalhar com a DigitalOcean. Beleza? O Carlos está perguntando como funcionar vários clientes usando o mesmo app, porém com bancos de dados diferentes. Isso não tem nada a ver com container, tá, Carlos? Isso aí, você está querendo é uma aplicação multi-tenancy. Isso aí vai depender de como que você cria a sua aplicação. Você pode ter vários pods, de acordo com o endereço que a pessoa acessa, você vê de qual aplicação que a pessoa está e daí faz a conexão com outro banco de dados. Aí você pode escolher criar um banco de dados, por exemplo, utilizando um Kubernetes ou algum serviço que gerencie banco de dados mesmo. Eu sempre vou preferir serviços que gerenciam banco de dados, como um RDS da vida, porque é muito mais confiável e você não tem que se preocupar com diversos pontos em bancos de dados como eles já fazem, ok? Fechou, meu povo? Galera,
Eu realmente espero aí que vocês tenham curtido, pelo menos deu para vocês pegarem a ideia aí do que foi feito. Eu acho que se vocês testarem isso que eu acabei de falar, vocês conseguem brincar, vocês conseguem inclusive baixar essa minha imagem que eu subi no Docker ali no meu Docker Hub, e vocês conseguem subir os containers aí, beleza? O Pablo falou, Kubernetes usa apenas para fazer teste de produção e testar a aplicação, ou posso também entregar para o cliente e oferecer aos seus usuários sem problemas? Pablo, eu não entendi a sua pergunta, rapaz. Na School of Net tem cursos de Kubernetes, DevOps, tem bastante coisa, tá, Carlos? O Jonas perguntou como é que fica a persistência de dados em nodes distribuídos. Grande pergunta, ô Jonas. Eu vou mostrar um exemplo aqui para você, que é o seguinte. Deixa eu até pegar, isso aqui eu devia ter mostrado. Eu vou pegar de algum outro exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui Laravel, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, eu peguei alguns YAMLs aqui do MySQL, tá? Vamos imaginar que eu quero usar o banco de dados com banco persistente, porque se o container morrer, a gente vai perder os dados, não pode ser disco efêmero. Então, olha só que interessante. A gente tem esse arquivo, ó, que a gente chama de Persistent Claim, tá? Persistent Volume Claim. Você fala, eu quero adicionar um volume persistente, nesse caso aqui, de 20 GB. Então, o que acontece? Quando eu dou um kubectl apply -f mysql persistent volume claim, ele vai pedir lá na DigitalOcean de forma automática. Cadê o meu DigitalOcean aqui? DigitalOcean, tava no último, tá? Se eu chegar agora aqui e clicar em volumes, olha só que interessante. Você vai ver que ele vai criar pra gente, a DigitalOcean tá com pau aí, mas ele vai criar pra gente automaticamente o volume de 20 GB pra gente. E tudo que for gravado ali não vai se perder. Olha só o volume que a gente acabou de criar aqui pra gente, tá? Então esse volume, ele vai ficar atachado lá no Kubernetes. Legal? Então isso aí é muito interessante, tá? E aí eu posso simplesmente ligar o meu deployment nesse volume. Por exemplo, quer ver, ó? ls, deixa eu subir rapidinho isso aqui. Cat MySQL Secret. Aqui já tá pronto, né? Deixa eu copiar e colar. kubectl apply -f MySQL deployment. Vou fazer o deploy de um pod MySQL e kubectl apply MySQL service. Aqui também. Prontinho. Se eu dar agora um kubectl get pods, você vai ver agora que ele está criando um container aqui do MySQL aqui para mim. Mas esse MySQL vai se conectar com esse volume aqui, tá? Que foi criado. Percebe que esse volume não está atachado com nada ainda, né? Que a DigitalOcean criou. Mas uma vez que esse camarada, ó, tá rodando agora aqui, provavelmente ele já deve estar atachado com alguma coisa. Vamos ver se ele atacha. Não sei como é que a DigitalOcean trata isso. Vamos ver como é que eles fazem. Aqui, vamos lá. Volumes. Aqui, ó. Tá atachado com o meu pool do meu container aqui, ó. O volume que a gente criou, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Você precisou um disco, aí a DigitalOcean ou a Amazon ou a Azure, eles vão criar persistentemente um disco ali para você poder gravar. Legal? Ah, meu Deus, eu não compartilhei a tela. Perdeu toda a graça, né? Olha só o que eu fiz. Olha o seguinte, galera. Eu não mudei a minha tela. Vocês estavam vendo a minha cara linda aqui. Olha só que interessante. Eu tenho um arquivo aqui que chama MySQL Persistent Volume Claim, tá? Esse arquivo aqui,
ele pede um disco persistente, tá? Então o que que acontece? Uma vez que eu rodo isso aqui no Kubernetes, automaticamente o que que ele vai fazer? A DigitalOcean vai liberar um volume de 20 gigas aqui para mim. E tudo que eu gravar nesse volume não vai ser perdido. Então essa que é a grande sacada. Nesse mesmo momento, eu criei um deployment aqui do MySQL, tá? E esse deployment do MySQL atacha aquele volume que eu acabei de criar, tá? E daí a gente tem esse resultado aqui. O volume atachado com o meu pool, com várias máquinas aqui para mim, para o meu Kubernetes poder utilizar. Legal? Então, essa que é a grande sacada aqui. Então, toda vez que eu precisar de dados persistentes, eu crio um volume persistente no Kubernetes, tá? Se fosse, por exemplo, na Amazon, ele ia criar aquele SB Storage, por exemplo, tá? Então, aquele block storage, né, que a Amazon cria. Então, dependendo do host, mas ele vai criar um volume persistente para você poder usar e não vai perder tempo mais com isso, entendeu? Você não vai mais ficar preocupado com esse tipo de coisa. Beleza? O Pablo, hospedagem compartilhada. Eu compro e coloco um site do cliente. Já é liberado para os seus usuários acessar a aplicação. Cara, Pablo, não tem nada a ver com hospedagem compartilhada, rapaz. O Pablo tá falando assim: se eu posso usar o Kubernetes na hora de criar a aplicação em produção, cobra pelo volume, sim. Você vai pagando, tudo tem seu preço, né? Ah, Pablo, cara, eu não entendi o que você tá querendo fazer, tá? Sinceramente. Mais uma, não dá para rodar Kubernetes em hospedagem compartilhada, você precisa de um cluster, tá? E o que você consegue, sim, é criar uma aplicação normal, onde o cliente acessa para ele fazer uma conta no seu sistema, e daí ele pode usar o sistema e o seu Kubernetes com a sua aplicação vai gerenciar. Mas você não consegue criar um servidor de hospedagem com Kubernetes e etc. A não ser que você customize, você vai ter um bom trabalho para criar coisas desse tipo, tá? Deu para vocês pegarem o que eu tô querendo dizer? Eu tô lendo a informação aqui do Pablo, realmente eu não entendi muito bem a pergunta, mas o Pablo tá querendo dizer que se ele pode pegar uma aplicação do cliente no Kubernetes, subir e liberar sem nenhum problema, você consegue fazer isso, tá? Mas a aplicação do seu cliente, ela vai ter que estar muito bem arquitetada, trabalhando com containers, entendeu? E etc. Mas dá para você subir, tá? Pessoal, eu não tô fazendo nada, tá, na tela, tá? Só para vocês saberem. Eu tô só lendo o chat aqui do Pablo. Beleza? Galera, basicamente era isso que eu queria passar aí pra vocês, beleza? Eu realmente espero que tenha sido aí de bom grado, que mesmo que quem tá começando agora saiba que esses tipos de recursos existem e que já ia mais uma ferramenta para vocês colocarem na sua listinha aí, beleza? Então eu realmente espero que tenha servido aí para vocês, que vocês tenham gostado e que vocês entrem também no nosso grupo do Telegram, tá? A gente tá com um grupo bem legal no Telegram, o pessoal tá trocando bastante ideia. Quem for aí da School of Net, cola o link aí do Telegram aí pra galera, beleza? Deixa eu ver se eu tenho o link aqui comigo. Toda vez eu sofro para pegar o link do Telegram aqui, deixa eu pegar aqui. Como que eu gerencio? Peguei, aprendi a copiar links.
Ó, galera, entrem aí no nosso grupo do Telegram, a gente está discutindo de tudo, desde DevOps, desenvolvimento, ambientes de desenvolvimento, programação em geral, então o grupo tá muito bem produtivo, o pessoal é muito gente boa, cara, eu tô curtindo muito o nosso grupo aí da Code Education, tá? Então eu super recomendo aí pra gente, legal? Carlos, você quer montar um Docker local para desenvolvimento? Cara, você usa o Docker, você não precisa trabalhar com o Kubernetes em desenvolvimento. Se você quiser treinar e brincar com o Kubernetes em modo desenvolvimento, você baixa esse cara aqui, ó, Minikube, tá? Eu tô escrevendo aqui no chat para você, beleza? O Jonas perguntou como é que fica a performance I/O. Aí depende do node, do cluster que você está criando, né? Cada tipo de cluster tem recursos computacionais diferentes. O tipo de recursos da DigitalOcean são mais limitados em relação ao Google, onde você consegue criar clusters de altíssimas performances, cluster só com SSD, cluster só com alta memória, cluster com muita vCPU. Então você consegue escolher os tipos de máquinas que são mais variados, entendeu? Então essa que é a grande ideia. O Rafael perguntou se essa minha cadeira... Cara, a minha cadeira, a antiga, ela tava caindo, sabe? Quando você senta na cadeira, aí ela desce, senta, desce. Eu fiquei louco da vida, entrei na Amazon, peguei a primeira cadeira que eu vi, que eu achei maneira, comprei no dia seguinte, tava aqui, então... É isso. Praticamente é isso. Beleza? Galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, entra aí no grupo do Telegram e vamos bater um papo. Fechou? Deixa eu tomar um café agora aí. Tem muito trabalho, tô gravando também sem parar o curso da galera que tá no nosso curso de microserviços, tá? Se alguém em algum momento quiser entrar em lista de espera, se a gente for abrir uma nova turma, talvez seja daqui uns 3, 4 meses, tá? Segue o link aí para vocês ficarem de olho aí também. Beleza? Pessoal, abraço aí para vocês. Tudo de bom e até a próxima. Como é que eu encerro aqui?